por esse convite, né? E também gostaríamos, estamos bastante lisonjeados aí pela presença aqui nesse evento, a nossa participação, falando de temas tão relevantes e temas super importantes para essa parte de concessão de crédito e também de recuperação, né, na área da cobrança. Se vocês me permitem, eu vou só plotar uma apresentação aqui que nos vai ajudar, né, dar um norte na conversa, e aí vocês só me avisem, por favor. Já está aparecendo. Já está ok? Ok. Muito obrigado. Então, nesse tempo que nos foi dedicado, a gente tem, com muito prazer, né, que a gente aí fortalece aí no estado do Paraná mais uma parceria com o Cinca. Agradeço também a presença de todos aí associados ao Cinca e todos os participantes. Vamos falar um pouquinho, né, das leis que regem esse mercado, como o presidente bem disse. Hoje, nós estamos no meio de uma transformação muito importante nessa parte de crédito, devido às leis tanto da LGPD, né, e também do cadastro positivo. Hoje, fiquem à vontade, só um ponto, tá, pessoal? Vocês fiquem à vontade, a partir de agora que eu estou com a apresentação aqui, se precisar de fazer algum comentário ou me interromper, fiquem à vontade, porque eu não estou mais os vendo, tá? Só esse detalhe importante aqui. Então, dando sequência, né? A gente vai falar um pouco da própria LGPD, o fomento disso, né? O quanto que essa lei, né? Ela permeia nas nossas relações, o quanto que a Boa Vista SCPC está integrada à LGPD. Então, hoje nós temos lá as 10 bases legais, né? As 10 bases legais da LGPD, toda e qualquer solução, plataforma, produto do portfólio da Boa Vista, seja ele para o público PF ou para o público PJ, estão amparadas e totalmente dentro das premissas da LGPD. Por quê? Porque a gente entende, inclusive, né, com a Boa Vista, também as várias certificações que a Boa Vista possui para poder operar com esses dados. A gente sabe que dados são bens valiosos, né, das nossas pessoas físicas e jurídicas. Então, falando rapidamente sobre ela, essa lei ela passou a vigorar, né, em agosto de 2020, chegou a flertar a possibilidade de ser prorrogada para agosto de 21, porém ela entrou em vigor em agosto de 20 e eventuais sanções de lei e tal a partir de agosto de 21, porém a Boa Vista já atuava, né, há uns 2, 3 anos para si aperfeiçoar e moldar todas as soluções, todas as suas bases, todas as bases de dados, né, nas quais são insumos para as soluções, as plataformas, os produtos nas quais a gente comercializa, já de anos para cá, antes mesmo da lei vigorar, em torno de 2 ou 3 anos de prévios, né, onde a Boa Vista veio se desenvolvendo para poder praticar, né, operar dentro do mercado, respeitando essa lei, na qual a gente entende ser uma lei bastante importante dentro do nosso, não só do segmento de crédito, mas em todo o segmento da economia e do nosso mercado brasileiro. Tá? Por quê? Porque a gente entende, como diz aqui, né, cada vez mais o mundo gira em torno de dados. Eles são informações de fato extremamente valiosas e sensíveis. E os donos dos dados são as pessoas naturais, as pessoas físicas e jurídicas. Então tem que ter todo o consentimento, um tratamento, e a Boa Vista atua seguindo todas essas premissas. Então a gente sempre teve total respeito por essa privacidade. Prova disso é a ISO 27001, no qual a Boa Vista foi condecorada, e aí é uma das certificações que nós temos de privacidade e segurança de todos os dados. Tá? Um pouquinho, né? Aí outra lei, aqui a gente vai descer um pouquinho mais no detalhe, porque ela transforma
a política de concessão de crédito, mas não tão somente a concessão. A gente chama o cadastro positivo, ele transformou completamente a parte de análise, decisões creditícias, porque ele acabou também, e recentemente, né, o Banco Central até soltou uma nota com já os resultados do que o cadastro positivo acabou trazendo para a economia. E isso é muito importante, porque, falando um pouco do cadastro positivo propriamente dito, para quem conhece um pouco do cadastro, para quem não conhece, a gente vai passar aqui rapidamente um pouco da cronologia, né, do timeline aí do cadastro positivo dentro do Brasil. Né? A gente, desde 2011, que essa lei, né, ela entrou em vigor, porém ela entrou em vigor um pouco, vou dizer assim, um pouco ao contrário do que deveria, né? As pessoas tinham que pedir para entrar no cadastro positivo, então tinha que levantar a mão e se inscrever no cadastro. E isso fez o quê? Com que a lei ela patinasse um pouco. Em todos os países, né, onde a lei vigora, e já vigora há alguns anos, o cadastro positivo ele foi implementado para atrair melhores condições de crédito e com todo o livre-arbítrio daquela pessoa ou empresa que não quiser participar, aí sim levantar a mão e propor, né, a sua eventual saída. Então, no Brasil, a gente a lei ela começou em 2011, desde 2013, tá? Os bancos eles já participavam, enviavam informações históricas, porém não saía muito dali. Então ficou uma lei muito voltada para a parte muito voltada um pouco para a parte de bancos e tal, e como eu disse no começo, ela patinava um pouco para poder para que o cidadão ou propriamente as empresas percebessem o quão valiosos são as suas informações positivas, até porque a negativa nunca ninguém precisou pedir, né, para ser disponibilizada. A negativa acontece alguma coisa, já sempre aparecia lá desde os primórdios, quando era o consta e o nada consta. Então, a gente entende também, e aí, né, foram 8 anos, né, de lei do cadastro positivo no Brasil, e basicamente 10 milhões só de pessoas físicas e jurídicas que entraram dentro do cadastro positivo. Aí houve uma revisão da lei, no qual nós, né, todos, né, a própria NBC, Associação Nacional dos Bureaus de Crédito, onde está a Boa Vista e os demais bureaus, entendemos que foi muito significativa essa mudança na lei. Então, essa mudança, ela fez o contrário, que não deveria ter nascido lá atrás, ela agora, ela passou a incluir todo a população, né, toda a parte de pessoa física e jurídica dentro do cadastro positivo, e, claro, quem né, que quiser manifestar seu interesse, aí pode sair do cadastro. Isso fez com que viesse um público muito maior para dentro das bases de dados dos birôs de crédito. Nós vamos descer um pouquinho no detalhe, mas só com a mudança da lei, a projeção de inserção, de injeção de mais de 1 trilhão de reais nesse mercado de crédito. Só para vocês entenderem, uma fatia de não bancarizados, que pessoas que dificilmente conseguiriam crédito, mais de 20 milhões de pessoas novas, né? Então, as bases hoje, elas estão bem robustas, temos mais de 130 milhões, né, de pessoas inseridas no cadastro positivo, pessoa física, pessoa jurídica, mais de 15 milhões. Então, a gente entende que essa mudança na lei foi deveras significativa, tá? Para que o cadastro começasse a dar frutos. Aí o maior desafio, né, é justamente fazer com que, porque ainda passamos a receber também, né, dados, e aqui estão as principais mudanças, passamos a receber dados de fontes, né, não só financeiras, mas também de serviços continuados, e acabamos agora recentemente das telcos, enfim, isso dá uma... E também da indústria, né, do atacado, enfim, a gente tem de diversos segmentos da economia, dados tanto de pessoa física quanto de jurídica, e aqui, como eu disse um pouquinho antecipadamente, o que mudou na lei, né? Inclusão automática do consumidor no cadastro positivo,
para consulta de score e notas, tá ok? Não há necessidade de autorização. Esse é um ponto importante para que fique bem claro também aqui na nossa conversa. Para dados, né, dados de analíticos e detalhados, e continua exigindo o consentimento, e isso com total respeito, até nos próprios relatórios. A gente sabe que aqui tem algumas empresas que já até consomem Boa Vista, mas no próprio relatório a gente pontua com score e com pontuação de notas para dar ali, para proporcionar maior segurança na concessão. O analítico total com dados, né, aí ainda há necessidade de consentimento. E o terceiro item que é muito importante é a obrigatoriedade das fontes, de todos os segmentos, aí não só o bancário, né, o bancarizado, como a gente fala, de enviarem informações positivas aos birôs. Isso é muito importante, isso faz a roda girar. O consumidor ali na ponta, que eventualmente percebe que faz algum tipo de negócio com alguma fonte que não esteja registrando, ele pode também pedir, ele tem o direito de pedir para que seus dados sejam inclusos, e pode até acionar essa fonte, né? E por que não está mandando, enfim. Então, a gente sabe que o cadastro positivo ele já começou a dar resultado de 2 anos para cá e vai cada vez mais trazer muitos resultados positivos para a economia. Rapidamente, eu falei o que é de fonte, o que seria, né? Conheça, então, quem são os participantes do cadastro positivo. Aqui é rapidamente o GBD, gestor de banco de dados, é o birô responsável pela administração desse banco de dados. A Boa Vista, inclusive, ela foi pioneira, a primeira a ser homologada ali pelo Banco Central, né, para fazer a gestão e administração dos bancos de dados. Hoje nós temos 4 no total, tá ok? A fonte é quem concede o crédito, é quem vende a prazo, realiza qualquer outras transações comerciais, e que, claro, que ele implica em risco financeiro, ela é a fonte, é quem abastece. Então, tem a fonte de diversos segmentos, de diversas naturezas, tanto para abastecer o pessoa física quanto jurídica. O cadastrado é o consumidor, pessoa natural ou jurídica, cujas informações sejam incluídas no banco de dados. Então, ele é ali o cadastrado, e o consulente é a pessoa também natural, física, né, ou jurídica, que consultam as informações contidas nesse banco de dados que está aqui do GBD, que é o próprio gestor. Então, isso aqui são as partes, né, envolvidas no processo do cadastro positivo. Como eu comentei um pouquinho, né, também, a Boa Vista ela é precursora do cadastro positivo, que é esse banco de dados sobre esse histórico de pagamentos, né? Ele deixa a análise de crédito muito mais justa e acessível. Pessoas, como eu disse, que não conseguiriam crédito somente olhando pelo consta ou nada consta, passaram a conseguir, né, a ter mais acesso ao crédito. Cientes somos, né, fazendo apenas um parente, que estamos vivendo no meio de uma pandemia, e o cadastro positivo, propriamente dito, ele começou ali a engrenar em abril de 19, a própria LGPD em agosto de 20, já em momento crítico, né, a gente preza aí pela saúde da população e também econômica, porém, mesmo no meio aí desse inimigo oculto, nós aí conseguimos, né, implementar isso, o Brasil, né, implementar 2 grandes leis que regem o nosso negócio, e a Boa Vista cada vez mais, né, totalmente adequada a ambas, né? Então a gente sempre até fala, por isso que cadastro positivo é na Boa Vista, e aí para fortalecer, inclusive, essa parceria entre Boa Vista, a CP e a próprio Cinca, tá? O Cinca aqui conosco nesse projeto. O mercado, ele, com o advento do cadastro positivo, ele mudou a forma de se avaliar o crédito, né? Ele implica em o quê? Em desenvolvimento de novas políticas. A gente sempre, né, e claro, um trabalho de conscientização dos nossos parceiros, dos nossos clientes, que estão ali também envolvidos, e muitos, o que o cadastro positivo vai mudar na minha vida? Então, ali nas próprias análises de crédito, na política de concessão de crédito, na gestão e na gestão dos limites, revisão de limites para cima ou para baixo. Ele permite novas ofertas. Então, o cadastro positivo apoia e auxilia a vender mais. Ele apoia e auxilia
na diminuição da inadimplência. Por quê? Porque ele traz maior visibilidade para aquela pessoa física ou para aquela pessoa jurídica no que tange ao comportamento de dados, ao comportamento dessas pessoas naturais ou jurídicas para com o mercado. Então, ele permite o quê? Um novo olhar para o cliente. Não é como se a gente até, né, abrisse uma janelinha, tem aquele todo histórico, né, do cliente para com você, né, pessoa física ou jurídica, e você tem em tempo real, você abre uma janela para saber também como que ele está com o mercado. Então, você tem muito mais segurança. Claro que o feeling, né, do analista ali na ponta, a base de dados consistente que cada um dos nossos clientes tem, ela sempre vai ser importante, porém a gente agrega com informações em tempo real de mercado. Então ele permite também novos parâmetros de crescimento das operações. Empresas conseguem vender mais, conseguem reduzir a inadimplência a partir do advento do cadastro positivo, e isso só tende a melhorar, tá? Vou falar um pouquinho mais de positivo quando a gente entra aqui né, na atuação da Boa Vista, né, dentro do ciclo de negócio. Quando a gente fala do ciclo de negócio, hoje, desde a prospecção de um possível novo cliente, até lá no final da roda, na parte de, eventualmente, de recuperação, como o presidente também disse na abertura dele, né? Em todos os ciclos do negócio, permeia as informações que a gente chama de híbridas. Por quê? Nós não vamos deixar de analisar ou dar valor para informações restritivas, elas são importantes. Porém, não só a restritiva, ela passa a ser híbrida porque ela tem também as informações do cadastro positivo, até para prospectar, para conceder o crédito, de gerenciar quem já está dentro de casa, e também na parte da recuperação. E aí, descendo um pouquinho mais pro detalhe, né? Em benefício, inclusive, ao tempo aqui, a gente fala um pouquinho, né? O que muda na hora de conceder crédito? Deixando bem claro para aqueles que eventualmente ou já estão aqui presentes, né, ou já utilizam o Boa Vista, ou aqueles que virão a utilizar, nós temos dois tipos de portfólio de produtos, tá bom? A gente chama de família acerta tudo que for falar de PF, e família define tudo que nós vamos falar relacionado a PJ. E aqui a gente tem tantos relatórios, né, que a gente chama de negativo, porém, esses aqui, os turbinados, né, que são relatórios da mesma família, acerta e define, porém com dados positivos. Eles trazem análise inteligente, eles trazem informações de tomada de decisão, score, sugestão de aprova, analisa ou rejeita, o histórico de crédito desse consumidor. Claro, as cadastrais restritivas, elas não deixam, elas são cada vez mais importantes, inclusive, né? As cadastrais, porque você também a possibilidade de encontrar não só um bom cliente, um cliente novo, ou eventualmente também um devedor, né? Para que a gente possa ser o primeiro a cobrar e também fazer a roda girar. Quando eu disse, né, uma indicação de decisão mais rentável, ele permite que você, às vezes, não consta ou nada consta, você tomar uma decisão se vendo ou não vendo. Agora, não só se vendo, e sim como posso vender. Quanto de limite, da volatilidade daquele limite que a gente pode conceder para o nosso parceiro, seja ele B2C, né, para o PF, o B2B, para o PJ ali na ponta. Tá? No caso de ambos, né, a gente também sugere limite da parcela. É uma indicação de limite cada vez mais assertivo, graças ao histórico dele. Não só uma fotografia daquele momento da consulta, porém, como a gente também traz a inteligência aplicada e dados analíticos, é como se fosse também um filme, né? Não só uma fotografia daquele momento, mas um filme daquilo que o proponente a crédito está ali lhe pedindo. E aí, claro, né, graças a toda essa inteligência analítica, um dos melhores score de mercado. Aí eu entro um pouquinho, esse aqui é muito mais para ilustrar, claro que a gente, né, nós nos colocaremos inteiramente à disposição para descer no detalhe, também aí realizarmos reuniões
individuais com cada cliente interessado, mas aqui fala um pouquinho como que é composto a família Acerta. Sabe, cientes somos que nós temos clientes de diversas naturezas. Clientes que têm ticket médio, atua com ticket médio um pouco mais baixo, ou até mesmo margem, enfim, e também precisam de uma tomada de decisão baseada em critérios, né? Então, a gente, dentro da família Acerta, a gente subdivide em 3 relatórios: o essencial, o Acerta Mais, o Acerta Completo, cada um voltado para determinado tipo de negócio, de ticket, de balizamento para uma oferta de crédito. A mesma coisa na família Define, né? Ele tem o Define Risco, o Define Negócio e o Define Limite à disposição, e cada um aí com com os atributos aqui, né, os nomes de cada um, e aqui os atributos que cada relatório possui. Os atributos que já vêm na forma de default, né, que a gente chama, ou alguns links extras para a composição de um determinado relatório. Aí depois a gente entra em detalhes, né, de ponto de corte, em que momento que usa cada um deles, mas nós temos essa ramificação para atender todo tipo de público. Tá? Especialmente falando de PJ, né, onde a gente entende, né, que o público um pouco mais direcionado para esse fórum, olha o que a gente já, né, identificou através de estudos, estatísticas e a partir do advento do positivo. Que com o score positivo, né, na família Define, só lembrando do PJ, os clientes conseguem vender até 40% a mais, né, do que usando o score tradicional, que é o score que só trazia informações restritivas. E assim, sem desmerecer, porque o score, a Boa Vista, ela atua com score desde 2008, quando ela criou o primeiro centro de estatística, e agora em abril, né, quem viu na mídia, né, a empresa ela está até bem latente na mídia, depois da abertura do IPO, lá em setembro de 2020. Agora, em abril de 2021, nós lançamos o CEA, que é o Centro de Excelência em Analytics, dados analíticos, inteligência aplicada. Então, permite que nós já tínhamos um score tradicional bem robusto, bem parrudo, e a partir do advento do positivo, permite com que os nossos clientes tenham mais segurança ali na ponta. Recomendações de negócios, eles crescem na proporção de até 64%, né? Quando ele dá lá o aprova, analisa ou rejeita, até o aprova, até 64% de crescimento nessa parte com os dados híbridos, né? Advento do positivo. Mais de 80% de empresas consultadas já apresentam informação no cadastro positivo. E hoje, né, dentro, né, é um desafio que nós temos, né, aqui cada vez mais, o nosso parceiro ACP está aí, até minha equipe também está aí, a gente sabe que os clientes hoje, né, na Boa Vista, em torno de 30% a 40%, tá bom, dos clientes já utilizam o portfólio positivo na hora de conceder o crédito. Cientes somos, né, que esse share tende a crescer cada vez mais, a partir do momento que cada vez que as empresas se convencem, isso também um pouco impactado até, esse número poderia e deveria estar maior, e estaria, se nós não tivéssemos também impactados no momento aí de pandemia. Diferenciais, né, desse portfólio, né, da família PJ positivo, né? Então ele traz indicador de pontualidade de pagamento, né? Indicador de pontualidade de pagamento, ele apresenta os pagamentos pontuais mês a mês dos últimos 12 meses, apresenta também pagamento com atraso, porque eventual nada consta, a gente verifica no comportamento de pagamento, se há uma tendência a vir a constar daqui a um tempo. Então, esse pagamento com atraso, ele também é relevante. A empresa está pagando mais pontual ou mais com atraso? Está perdendo algum fôlego? Então, a gente também faz a mesma alusão aqui, mês a mês, dos últimos 12 meses, para o atraso. Indicador de compromissos, né? A gente apresenta também volumes de títulos e parcelas paga, aí é volume, tá bom? Lembrando, a gente tem que respeitar a lei do cadastro positivo e trabalhar com indicadores, né? Que a própria lei nos permite, mas dá uma visão muito balizada para tomada de decisão, de pagas mês a mês dos últimos 12 meses. Indicador de crédito obtido, apresenta o volume financeiro, né, pago também, e de crédito obtido, então dá para ver se ele está não só com fôlego no pagamento, mas também para conseguir crédito,
e comprometimento futuro. Claro, isso é muito importante. Imagina cada um desses dados citados aqui no relatório para uma tomada de decisão. Tá certo? E sabendo, cientes somos, né? Quando a gente fala, por exemplo, do segmento de atacado, distribuidor, da velocidade que o analista ali na ponta tem que ter para as aprovações, porque muitas vezes as compras são até não são compras, uma compra mensal, tem clientes que compram semanalmente, né? Então a gente sabe, atende e entende muito a relevância desse segmento. E também a gente coloca o indicador de tempo de relacionamento com fornecedores. É uma empresa que, por exemplo, é aventureira e está sempre mudando de fornecedor, ou ela tem fornecedores enraizados ao longo do tempo? Isso dá para o analista uma segurança maior. Tudo isso dito na parte um pouco de concessão e descendo mais, né, um pouco no detalhe do positivo, né, que é o cadastro positivo, tema da nossa conversa aqui. Rapidamente, né, a gente tem também a parte de gerenciamento. Para quem conhece, nós temos uma plataforma chamada Gerenciamento de Carteira, que é, a partir do momento que eu fiz uma concessão, vendi para o cliente novo, ele se tornou cliente ativo. E agora? Eu só vou me basear com o histórico dele para comigo, ou eu consigo, em tempo real, também gerenciar a saúde dele no mercado através dessa plataforma? E o gerenciamento é uma solução muito aderente. Tá? Aí aqui, entrando para a parte de recuperação, e nos meus últimos 5 minutos aqui, até que eu passe a palavra para o doutor Luiz, né? No que tange a recuperação, lembrando, né? Como atuamos desde de todo o ciclo do negócio, a ideia é prospectar clientes saudáveis, fazer análise de crédito cada vez mais assertiva, para tentar evitar a inadimplência. Mas a gente sabe que isso né, é impossível e chega sempre, nós temos ali um público para atuar na parte de recuperação. Então, nessa etapa, a gente tem sempre, no passado recente, ficávamos refém de carta física, aquela que vai pelo correio, porque nós, por lei, temos que acionar os devedores. Porém, a Boa Vista inovou no mercado, desenvolveu a solução de aviso eletrônico de débitos, e isso também, tanto para PF, para o público devedor PF, quanto para o público devedor PJ. Esse aviso eletrônico, ele vai por 2 tipos, o AED, né? Por 2 tipos de acionamento, ele pode ser por SMS ou por e-mail. Né? Então a gente o que essa solução, nós já, né, a gente começou com isso há 5 anos atrás, hoje 76% dos acionamentos que partem da Boa Vista são por intermédio de e-mails eletrônicos. Isso é muito, muito importante. Ele recupera de 30% a 40% mais até do que as cartas. Não que a carta não recupere, porque a gente tem um resultado muito bom de recuperação com carta, mas o aviso eletrônico, pelo dinamismo que ele traz, e não é um e-mail ou SMS marketing, tá bom? Ele é um e-mail SMS seguro, específico para esse tipo de ação, com clientes e pessoa física, né, e jurídica com opt-in. Algum comentário, pessoal? Então... É que eu vi alguém com o microfone aberto. Então, só para concluir o raciocínio, né? Esse tipo de acionamento, ele é muito ágil, ele tem lá a chancela do Observatório Nacional, linha do tempo, que permite também, numa eventual algum devedor que entre com uma ação, que a gente chama aqui de carta espelho, a contraprova de que, de fato, aquele devedor foi acionado. Então, essa solução também está à disposição, é um diferencial, e a gente, claro, fica aí à disposição para descer no detalhe. Para finalizar aqui, né, essa primeira parte do evento, né, a gente, mais uma vez, então, agradece a parceria, né, com o Cinca, e aí todo o interesse dele em poder proporcionar aos seus associados condições, inclusive diferenciadas. A gente até pede consulte condições. Temos, sim, condições diferenciadas em portfólio para associados Cinca, e isso fica aí, né, aqui os próprios contatos, né, o Fábio
Leitão, que é da minha equipe, está aqui presente no evento, como representante aí da Boa Vista, e também podem me procurar à vontade, próprio contato do Cinca, né? E da ACP ali, através da gestora também de comercial, Alessandra Rodrigues, que é a extensão, né, comercial, aí, o parceiro comercial da Boa Vista no estado. E praticamente aí, né, nesse momento, passando aí dentro do prazo combinado. Eu agradeço demais a presença de vocês, a atenção de vocês para esse primeiro assunto, esse primeiro tema do evento. Passo a palavra agora, né, para o doutor Luiz, para que você possa aí dar continuidade, doutor, e colocar os demais assuntos da pauta, tá ok? Obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos que nos assistem. Gostaria de cumprimentar aqui o Dr. Paulo, a Aline e o Marcelo, e agradecer a oportunidade da gente estar aqui conversando um pouquinho sobre esse assunto, né, tão importante, sobretudo no momento que vivemos aí, né, de escassez de recursos, que a inadimplência é uma coisa que vai conviver com todos nós por algum tempo, em razão dos impactos aí deixados pela pandemia. Agradecer essa parceria que já vem se consolidando, a gente já teve algumas outras oportunidades aqui falando de outros temas, e agora vamos, então, aí abordar a recuperação de crédito, né? Cumprimentar o Eduardo aí pela fala, né? E é super importante o acompanhamento do histórico, né? As informações, os dados de quem é nosso comprador, de quem é nosso cliente, para que a gente tenha o menos possível, né, que buscar a recuperação de crédito de pessoas que eventualmente não conseguem honrar com seus créditos, né? Então, é um trabalho bastante importante e muito salutar que todos estejam atentos e que façam essa consulta. Eu vou aqui compartilhar uma tela, deixa eu só a minha apresentação, só vou compartilhar aqui. Estão vendo a minha tela? Sim, doutor Luiz, disponível. Tá, ok, obrigado, Aline. Bom, o assunto é bastante vasto, eu vou fazer uma abordagem, um apanhado aqui do que me parece que mais interessaria ao público, né, a quem agradeço a audiência aqui, e sei que no final vai ter ali um espaço para perguntas, mas independentemente disso, né, se alguém não conseguir fazer sua pergunta ou em razão do tempo não for possível a resposta, fico à disposição, está aqui meu e-mail, quem quiser encaminhar a sua indagação, posso responder depois, sem problema algum. Bom, dentro desse apanhado, falando da recuperação de crédito, né, primeiro, começando aqui pelo âmbito extrajudicial, sei que muitas empresas trabalham com a tentativa de recuperação aí do crédito inadimplido, primeiro, interna corporis, né, dentro da própria empresa, com seus setores, aí buscando o cumprimento dessa obrigação não adimplida. Então, aqui eu trago alguns apontamentos, eu acho que para quem trabalha dessa forma, para quem ainda não tem uma assessoria ou busca, num período de tempo, aí, o ressarcimento ou o pagamento dessa obrigação diretamente internamente, né? Então, é importante ali ter algumas estratégias, né? Não ser alguma coisa de cobrança sem se ter uma estratégia, uma definição de como trabalhar essa cobrança, né, em termos de tempo, né, em termos de alçada, de descontos, de se ter coerência, né, com o crédito que está sendo cobrado, e até por uma mensagem ao mercado. A gente vê, não falo especificamente do mercado aqui dos atacadistas e distribuidores, mas em outras empresas, né, que a gente trabalha, às vezes a gente vê um desconto, o oferecimento de desconto sem uma política, sem uma estratégia e com obrigações inadimplidas há pouco tempo, que acaba passando uma mensagem ao mercado que às vezes é mais compensador não adimplir no tempo, né, não honrar com o pagamento no tempo e depois se beneficiar de uma política de desconto, né, do que adimplir a obrigação corretamente. Então, tem que se ter uma estratégia, ter uma definição de linha de tempo, ter o valor de alçada que se vai se conceder, distinguindo as obrigações não adimplidas a mais ou menos tempo, tudo isso é muito importante para se manter uma coerência nessa cobrança, né? Os meios de cobrança hoje são os mais diversos, né? A gente tem os e-mails, mensagens via aplicativos, ligações, notificações,
temos os softwares, muitos softwares são oferecidos hoje aí para a linha de cobrança, que encaminham cobranças periódicas, mensagens periódicas definidas, previamente definidas, de conteúdo e horários, periodicidade e tudo mais, de forma automática, né, em busca da satisfação do crédito. Faço um apontamento aqui e um cuidado que se tem que ter, né, que é com a chamada cobrança vexatória, né, que é o chamado abuso do direito da cobrança do crédito, que pode dar asa, inclusive, a uma condenação por danos morais. Então, imagina, você não tem o seu crédito adimplido ainda, eventualmente tem que pagar uma condenação em danos morais para a pessoa porque você abusou do seu direito de cobrança, né? Então, acho que tem que estar atento a isso, com horários, dias e a forma da comunicação dessa cobrança, né, tem que ser adequada, para que depois não venha se alegar isso e, eventualmente, ainda tenha uma condenação no judiciário pelo chamado abuso do direito da cobrança do crédito. Importante, né, ter também dentro dessas estratégias de cobrança as medidas de restrição ao crédito que são da empresa, o bloqueio de crédito, de compra, né, vai ser a partir da primeira inadimplência, a partir da segunda, de que forma, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, protesto do título, né, encaminhamento da documentação no prazo ajustado, no prazo da empresa, para a propositura, então, da demanda judicial, e aí tem uma série de prazos, né, de protestos, de prazos prescricionais, eu vou abordar bem en passant um pouquinho mais à frente, mas é importante estar alinhado com o seu jurídico, com a sua assessoria jurídica em relação a esses prazos, ter uma tabela de prazos para protestos, para envio, para cobrança judicial, para evitar, então, que se perca um prazo prescricional e tenha algum prejuízo em relação à cobrança do crédito. Então, isso é um ponto bastante importante. Nos contratos em que se tem, né, o parcelamento, que se tem o avançamento de parcelas de pagamento dessa obrigação, é importante também nesses contratos se colocar, né, que quando há muitas parcelas a se vencer, enfim, quando há parcelas a se vencer, que colocar aqui no vencimento, o inadimplemento de 2 parcelas acarreta o vencimento antecipado das demais. Senão você, se tiver uma obrigação contratual estipulada com um pagamento de várias parcelas e você não tiver essa disposição, você vai ter que esperar o vencimento de cada qual, acionar cada qual, então, para buscar o adimplemento. Então, com essa disposição contratual, você possibilita, então, que o vencimento de 2, por exemplo, parcelas não adimplidas, acarrete o vencimento das demais e você possa, então, buscar o ressarcimento do total da dívida. Importante mencionar aqui, a gente ouve, às vezes, algumas pessoas, né, indagando isso, se a pandemia isenta o devedor do pagamento da sua dívida ou não, né? A gente viu muito isso em noticiários, principalmente de contratos de locação, a discussão sobre se é devido ou não o pagamento. A pandemia não isenta a pessoa do pagamento da dívida, né? Ela não fica isenta da sua dívida em razão da pandemia. O que o Código Civil diz, né, ali no artigo 393, que é o devedor não responde pelos prejuízos resultantes, caso fortuito ou força maior, que poderia se enquadrar a pandemia, né, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. O que isso significa, traduzindo, né? Se eu tenho uma empresa e me responsabilizo perante outra empresa a entregar determinado produto por certo período, né, fabricando esse produto e entregando, e vem a pandemia e impossibilita que eu fabrique esse produto e não consiga entregar por causa disso, seja porque os meus funcionários ali foram acometidos da pandemia, eu fiquei sem mão de obra, seja porque o governo, por uma determinação governamental, mandou fechar os negócios e o meu negócio foi afetado. Isso, se tivesse uma cláusula penal ou perdas e danos a serem apurados em razão dessa não entrega minha em razão desse episódio específico da pandemia, eu poderia invocar isso, né, o caso fortuito e a força maior, para não ser responsabilizado em perdas e danos, porque eu não entreguei o meu produto, eu não poderia ser responsabilizado, isso teria que ter o aval do judiciário, seria discutido no judiciário, mas a priori seria acobertado pelo judiciário. Então, eu não entreguei meu produto porque tive esse problema com a pandemia e não consegui entregar. Não foi algo que eu inadimpli porque quis, né? Ou por uma negligência ou qualquer coisa do tipo minha. O que aconteceu foi que um fato externo, ali tem a definição no parágrafo único do caso fortuito ou de força maior, que é o fato necessário
cujos efeitos não era possível evitar. Então, o que aconteceu é que eu tive a influência desse fato e não conseguia fazer a minha entrega. Então, nesse caso, eu estaria livre, né, isento dos prejuízos, das perdas e danos que essa atitude minha viesse a causar. Mas eu, evidentemente, em relação às dívidas que não adimpli, sou responsável e tenho que fazer o pagamento. É evidente que daí cada um vai ter sua política de concessão de descontos, de acordo com a sua estratégia, né, e compreender esse momento, que é um momento difícil. A gente viu nos casos de locação aí, todo mundo abrindo mão de alguma coisa, renegociando os contratos, mas daí é uma decisão de cada um, não que a lei imponha a isenção de pagamento, seja total ou parcial da dívida. Trago aqui de forma bem rapidamente também a questão da arbitragem, né? A arbitragem tem algumas vantagens bastante atraentes em relação ao Poder Judiciário. Às vezes a gente tem aquela noção de que a arbitragem é para grandes casos de valor envolvido muito altos, mas não é assim. A gente mesmo no escritório tem uma empresa, uma imobiliária, que faz intermediação dos contratos de locação e entre locador e locatário, e nesses contratos de intermediação, nesses contratos de locação, tem uma cláusula arbitral, em que, uma vez tendo que se discutir alguma coisa em relação àquele contrato, então isso vai para a arbitragem. A arbitragem tem uma série de vantagens, via de regra não cabe recurso, a não ser que a Câmara Arbitral preveja ou as partes estipulem dessa forma, então vai até a decisão do árbitro e daí não caberia recurso. Não havendo a satisfação da obrigação em sentença arbitral, ela enxuga muito, né, o procedimento do judiciário. Eu vou, um pouquinho mais à frente, vou explanar um pouquinho sobre o procedimento judicial, como é que ele funciona, mas antecipo aqui que a arbitragem enxuga muito isso e tem uma decisão muito mais célere, podendo, inclusive, as partes estabelecerem prazos aí para a definição da decisão arbitral, prazo para se ter essa decisão arbitral. Depois, tendo a decisão arbitral, ou precisando de um provimento, que se chama antecipação de tutela, né, precisando de um provimento de urgência, isso não é possível na arbitragem. Você tem o título, com a arbitragem, você consegue o título executivo, e com esse título executivo você vai executar no judiciário, porque a arbitragem não pode impor ordens de penhora, de restrição que o judiciário pode impor, mas isso facilita porque você já vai com o título executivo formado, constituído no judiciário, apenas para executá-lo. O judiciário não vai discutir o mérito da decisão arbitral. A única coisa que o judiciário pode, se provocado for, é analisar a validade da cláusula arbitral que você contrata com a outra parte e se foram cumpridos os requisitos formais. Mas o mérito da decisão ele não interfere, então vai executar o título. Nesse tocante, a questão da cláusula arbitral também tem que ter cuidado, tem que ser uma cláusula não lançada no meio de outras, mas uma cláusula separada, e tem que ter a assinatura individual nela também, para que não seja alegado depois um desconhecimento, qualquer tipo de vício, e ela seja refutada. Em relação aos títulos de crédito, que eu acho que interessa para o público aqui também, que pelo que eu conversei com o Marcelo, né, é o maior número de vendas aí do atacado, dos atacadistas, a questão das duplicatas, dos cheques. Os títulos de crédito são títulos executivos extrajudiciais. Tem dois tipos de títulos executivos, né? Tem os judiciais, que é aquele que se obtém com a sentença, então a sentença, a decisão do juiz, cria um título executivo judicial e você vai executar aquele título. Ou os títulos executivos extrajudiciais, que estão lá no 784 do Código de Processo Civil, elencados, e em algumas leis esparsas. Os títulos de crédito, entre eles duplicata, cheque, letra de câmbio, nota promissória, eles têm algumas características também muito vantajosas em relação à recuperação do crédito. Eles têm essa característica da cartularidade, da literalidade, da autonomia. Significa o quê? Cartularidade, né? Que é um documento, né? Seja ele virtual ou físico. Hoje em dia, com, né, a tecnologia, não se fala mais só em documento físico, evidentemente, o documento virtual também é uma cártula.
a literalidade, que nesse título vai constar o nome do devedor, obrigação a ser cumprida, valor, vencimento, e tem uma série de requisitos formais que as leis especiais daí trazem. A lei de duplicata tem uma lei específica, a 5474 de 68, a lei do cheque tem requisitos específicos, 7357, então a lei de letra de câmbio, notas promissórias também, então tem esses requisitos que precisam ser cumpridos, e cumpridos esses requisitos, você tem um título executivo extrajudicial. Qual que é a vantagem de ter um título desse? Que é igual ao título da sentença arbitral que eu disse, né, que é um título executivo extrajudicial também. Numa ação que você não tem um título executivo extrajudicial, você tem que formá-lo com a decisão. E daí você precisa entrar com a ação que passa pela sua fase postulatória, que é quando você ingressa com a ação pedindo alguma coisa, depois a instrutória, com a instrução do feito, e depois, sim, com a sentença. E depois ainda tem a fase recursal, que tem a possibilidade de recurso para o tribunal local, no caso aqui, Tribunal de Justiça do Paraná, depois o STJ, né, Supremo Tribunal de Justiça, e pode chegar até o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, tem um caminho muito árduo, né, acho que vocês todos já viram, já escutaram sobre a morosidade da justiça, né, que hoje conta aí na casa de 100 milhões de processos, dá quase um processo para cada habitante, para cada 2 habitantes do Brasil. Então, é um número bastante expressivo que causa aí, né, a morosidade, além de outros fatores que, evidentemente, eu não vou abordar aqui, mas que acabam causando bastante morosidade nos processos judiciais. Se você tem um título executivo extrajudicial, dentre eles a duplicata, o cheque, você já entra executando, né, a parte vai ser intimada para pagamento em tantos dias, ou oferecimento de embargos, né. Ele pode se defender, não é que a parte não possa se defender, ele pode se defender com a apresentação de embargos à execução, mas para isso ele vai ter que, para conseguir efeito suspensivo, né, nesses embargos, ele vai ter que demonstrar primeiro a consistência dos seus argumentos, que seus argumentos são consistentes, e tem que garantir o juízo, né, tem que fazer ou o depósito, ou oferecimento de algum bem, ou um seguro, garantia judicial, uma fiança bancária, para garantir que ele possa discutir aquele processo sem que os atos executivos se sigam, né, com o levantamento do valor ou com o leilão do bem, ele tem que garantir o juízo para que, então, ele possa ter essa possibilidade de se discutir. Evidentemente que o credor fica bem mais tranquilo com isso, porque uma pessoa que está sendo demandada sempre corre o risco, né, de dilapidar o seu patrimônio, não cuidar bem do seu patrimônio, e chegar lá ao final você tem apenas uma sentença e não consegue satisfação e efetividade nessa decisão. Então, é importantíssimo você ter o título executivo. Tem as questões de prescrição, como eu disse, são prazos variados, eu coloquei aqui só de regra geral, como estabelece o Código Civil, de 3 anos do título executivo, mas título executivo tem uma série de especificidades, porque tem lei própria, a duplicata tem lei própria, o cheque tem lei própria, então é importante que vocês consultem, né, a sua assessoria jurídica e tenham uma tabela de prazo de prescrição, porque tem prescrição diferente também para os obrigados, endossantes, avalistas, então são uma série de situações que precisam de atenção para você não perder o seu direito de buscar intentar uma ação executiva ou de satisfação do crédito contra todos os obrigados daquele título. Os títulos de crédito têm essa característica de circular, né? Ele foi feito para isso, para poder circular através do endosso, né? Então, o título ao portador, que pode ser endossado em preto ou em preto para determinada pessoa, em branco a quem o portar. Então, ele tem essa transmissibilidade, essa circulação, e aquelas características que eu disse anteriormente, a cartularidade, a literalidade, a autonomia, estão ligados a isso, a finalidade dele, né? Ele foi feito para poder realmente circular. Então, a partir do momento que ele circula, e daí também tem uma série de especificidades, que eu não vou falar aqui, que eu estou vendo aqui que o relógio já está correndo bastante, mas tem uma série de especificidades que você tem que cuidar também, tem a questão da inoponibilidade das exceções pessoais, se esse título vier a circular, ele se desvincula, né, do negócio jurídico que o gerou, e essa pessoa que recebe esse título vai ter o direito de cobrar de quem o emitiu, de quem tem o dever de cumpri-lo, independentemente do negócio lá ter sido desfeito depois, ou ter tido um vício, alguma coisa nesse sentido. A depender do vício,
mas de forma geral, qualquer vício, né, não vai ser poder opor essa pessoa que não seja aquela que você negociou, porque esse título circulou, você não vai poder opor essa exceção pessoal que você tinha contra essa outra pessoa com quem você negociou, porque o título ganhou autonomia. Então, ele circula com essa finalidade. Tem aqui, eu trouxe apenas a título exemplificativo também, umas formas de endosso, né, endosso transativo, que é aquele que transfere o direito do crédito para outra pessoa, o endosso em branco, né, que simples assinatura favorecido no verso do título, sem indicação de pessoa específica, ou em preto com a indicação de pessoa, e o endosso mandato, né, que é aquele que você outorga, passa o título para uma procuração para que ele possa cobrá-lo. Acontece muito com duplicatas e bancos, né, você passa a duplicata, hoje nem mais tanto assim, já que é o próprio boleto bancário, né, mas você autoriza o banco a fazer a cobrança por você. Então, é um endosso mandato, você não transfere o crédito para o banco, mas transfere para ele o direito à obrigação de cobrar com o endosso mandato. Evidentemente que você vai remunerar o banco por isso, né? Daí tem até a súmula 476 do STJ aqui, que diz que o endossatário do título de crédito por endosso mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário, porque tinha muito essa discussão, né, se a instituição financeira protestou o título pelo não pagamento e recebeu esse título na forma de endosso mandato, se ela teria responsabilidade pelo protesto. Então, o STJ emitiu essa súmula dizendo que só responde se ele extrapolar os poderes de mandatário, aqueles poderes de cobrança que ele recebeu. De forma contrária, quem responde pelo protesto indevido, no caso de uma emissão de uma duplicata fria, por exemplo, é quem sacou a duplicata. Importante aqui na duplicata também, alguns pontos a se ter atenção, que ela é protestável por falta de aceite, de devolução ou de pagamento, né? Quando você emite uma duplicata e há o aceite dela pelo devedor, ela já é um título executivo e se desvincula do seu negócio, porque houve o aceite, a pessoa aceitou aquela duplicata. Mas se ela for devolvida sem esse aceite, por motivo qualquer, ou não houver o pagamento e não tiver o aceite, para você protestar e para você fazer a execução, você vai ter que ter o comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço. Então, é importante você ter o canhoto, é importantíssimo você ter o canhoto da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço para que esse título depois possa ser, de fato, protestado e executado, utilizado a via executiva. Se você não tiver, você pode usar uma via ordinária, mas aí você vai ter um dispêndio de tempo muito maior na esteira do que eu falei ali, porque a ação ordinária demanda muito mais tempo e muito mais trâmites, muito mais ritos. Aqui trouxe só a informação, então, da duplicata virtual, o boleto bancário, que a jurisprudência também chancela, né, entende que é possível, dessa forma, que você transfira para o banco para ele emitir um boleto bancário em forma, né, da duplicata e para a satisfação da obrigação, e esse boleto bancário tem validade depois, se tiver que ser protestado ou executado, com a informação da fatura e com o comprovante de entrega da mercadoria, da prestação de serviço. O motivo para o comprador recusar a duplicata está lá no artigo 8º da Lei 5474, que avalia o não recebimento das mercadorias, vícios ou defeitos, diferenças na qualidade ou na quantidade, ou divergência nos prazos ou preços ajustados. São cláusulas taxativas pelas quais o comprador, então, não tem o direito de não aceitar a duplicata. A emissão de duplicata fria é crime, né? E se isso acontecer, vai responder na esfera penal também. O aval, né, o pagamento da duplicata poderá ser assegurado por aval, sendo o avalista equiparado ao devedor principal, né, deve lançar lá a sua assinatura como avalista, na condição de avalista, no título, né. O aval, mesmo dado posteriormente ao vencimento do título, produz os mesmos efeitos do que o dado anteriormente, então, mesmo que o título esteja vencido, se você avalizar, você vai responder por ele. E o portador que não tirar o protesto da duplicata de forma regular e dentro do prazo de 30 dias contados do vencimento, perderá o direito de regresso contra endossantes e respectivos
avalistas. É importante, então, tirar o protesto da duplicata no prazo, porque você não perde ação executiva se você não fizer isso contra o devedor principal, mas você perde contra os endossantes e avalistas, você perde garantias aí se você não agir dentro do prazo regulamentar. Então, é bem importante seguir o prazo. Falando um pouquinho do cheque, né, também é um título executivo que possui eficácia executiva pelo período. A eficácia executiva, eu falo ajuizamento da ação de execução, pulando todos aqueles ritos que eu falei da ação ordinária. Para ele poder se valer da ação executiva, né, para ele possuir eficácia executiva, ele possui pelo período de 6 meses, contado o termo do prazo para a apresentação do cheque. O prazo é de 30 dias, se emitido na mesma praça, e 60 se de praça diversa. Então, você tem esses prazos para apresentação do cheque para pagamento, né, seja para desconto na boca do caixa ou para depósito para compensação. Fora esse prazo de 6 meses, né, não é que você perca o direito de cobrança do cheque não adimplido, se você não agir dessa forma. Você perde só a ação executiva, você ainda terá a ação de enriquecimento, que está trazida na própria lei 7357, que é de 2 anos, contados da prescrição da ação executiva. A partir do momento que eu não posso mais me valer da ação executiva, eu vou ter 2 anos, então, para entrar com a ação de enriquecimento. E mesmo, né, se eu perder esse prazo de 2 anos, eu tenho 5 anos, daí, contados do dia seguinte da emissão do cheque, que é o cheque, a data de emissão do cheque, eu tenho 5 anos que eu posso entrar com ação monitória. Então, um prazo bastante extenso para eu cobrar a dívida constante no cheque. Eu trago algumas especificidades do protesto também, que precisam ser atentadas. O cheque pré-datado, né? O cheque é sempre uma ordem de pagamento à vista, não existe a previsão do cheque pré-datado no ordenamento jurídico, na Lei 7357. Mas a gente sabe que se é feito por convenção das partes. É um acordo, é um contrato, né? Você aceita aquele cheque e se condiciona a descontar em determinada data. Mas no mundo jurídico ele não existe, né? Não é que não existe no mundo jurídico, no mundo é uma ordem de pagamento à vista. Então, se você for com esse cheque pré-datado na instituição financeira, a instituição financeira terá que, se tiver fundos, evidentemente, pagar ou compensar o cheque, porque ela não pode considerar o que for aposto ali no cheque que seria um vencimento para tal data. Mas isso, esse apontamento de data, esse ajuste de data, é um contrato entre as partes, né? Então, se eu aceitei pegar aquele cheque para descontá-lo apenas em determinada data, se eu fizer de forma antecipada isso, a instituição financeira terá que me pagar, mas eu serei condenado em danos morais, inclusive a súmula do STJ, a súmula 370, por não ter cumprido com essa obrigação que eu me responsabilizei de colocar esse cheque só em determinada data. Trago aqui também um apontamento do documento particular assinado por 2 testemunhas, que pode ser uma confissão de dívida, que é um documento muito útil quando se tem uma dívida e se está se renegociando. Você pode trazer isso para um documento chamado confissão de dívida, e se ele tiver, né, esse documento assinado pelo devedor e por 2 testemunhas, ele é um título executivo extrajudicial, você já pode se valer da ação executiva. Então, é bastante importante, se você está negociando uma dívida, você, então, tem esse documento, formule esse documento que você vai ter essa ação executiva. Trago aqui, e não vou falar sobre elas, apenas o apontamento aqui das garantias, né, que podem ser fidejussórias, que são as chamadas garantias pessoais, fiança, aval, calção, seguro, garantia e a fiança bancária, inclusive seguro, garantia judicial. Quem não conhece, eu sugiro que busque informações sobre isso, que é importantíssimo. Se você tem uma demanda judicial e você precisa estar depositando dinheiro ou penhorando bens para poder discutir isso, inclusive em depósitos recursais na Justiça do Trabalho, você pode se valer do seguro garantia judicial, mediante o pagamento de um prêmio, né? Isso já é aceito e bastante aceito nos tribunais, uma exceção que tem algumas ressalvas no poder trabalhista, no judiciário trabalhista, que eu não vou falar aqui, mas ele é aceito também, mas tem algumas ressalvas. Mas é um instrumento bastante eficiente, que não compromete o limite de crédito. A fiança bancária compromete, né, porque a fiança bancária é emitida pelo banco, e isso sai do teu score de crédito, mas o seguro-garantia não. Então, é um instrumento bastante
interessante. E tem as garantias reais, o penhor, a hipoteca e anticrese. Penhor de coisa móvel, hipoteca coisa imóvel, e anticrese é mais difícil de se ver, que é a consignação de rendimento de frutos de um bem imóvel. Tem as medidas judiciais aqui, que eu vou abordar bem rapidamente também, de satisfação do crédito. O que eu tenho à minha disposição depois que eu entrei com a ação judicial, né? Tenho aqui, trago um apontamento do direito material versus processual. O material é o direito que eu tenho, e o processual é o meio que eu tenho para buscar esse direito, que é o processo, né? Que a gente tem um novo Código de Processo Civil, que foi instaurado em 2016, que trouxe algumas interessantes mudanças, dentre elas a facilitação da busca da satisfação do crédito, né? Todo mundo, às vezes as pessoas têm aquela noção que o judiciário protege o devedor, algumas hipóteses realmente, alguns juízes realmente têm esse pensamento, mas o novo Código de Processo Civil buscou mudar um pouquinho isso e trazer ferramentas para o credor buscar a satisfação do seu crédito. Então, trago aqui também, responde pelo inadimplemento das obrigações, responde todos os bens do devedor, presentes e futuros. Tem a diferenciação entre o patrimônio da empresa e o patrimônio pessoal, né? As empresas, a dívida da empresa fica limitada à dívida da empresa, numa SA, numa limitada, então a dívida da empresa é da empresa, não é dos sócios, né? Isso pode acontecer de responsabilização dos sócios? Pode, eu falo um pouquinho adiante na questão da desconsideração da personalidade jurídica, mas a priori a dívida da empresa é da empresa, não é dos sócios, e os sócios não responderão com o seu patrimônio pessoal. Tem exceção na questão das empresas unipessoais, né, que só tem uma pessoa, que são a SLU, a empresa individual, o microempreendedor individual, empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, a MEI, são empresas unipessoais, e nesses casos aqui, a depender do regime delas, vai responder o sócio também com o seu patrimônio, porque é só ele, né, que é o sócio da empresa, apesar de sociedade remeter a ideia de mais uma pessoa, né, mas, enfim, é ele que é a empresa, e o patrimônio dele se confunde com o da empresa, é o empresário individual, e nesses casos, então, o patrimônio pessoal também responde, mas nos casos ilimitados e outras empresas, regimes empresariais, não, né? Quem responde é o patrimônio a priori da empresa, apenas se houver a desconsideração da personalidade jurídica, e que haverá a responsabilização dos sócios. Tem aqui uma novidade, que é o Cisbajude, que antes era o Bacenjude, né? Que houve uma mudança, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, com a tecnologia se desenvolvendo, trouxe várias ferramentas aí que ajudam na busca da satisfação do crédito. Cisbajude é um aperfeiçoamento do Bacenjude. O Bacenjude antes funcionava por 24 horas, a partir do momento de uma ordem de restrição de crédito. Então, essa ordem em contas, em ativos, né, do devedor, ela ficava por 24 horas no sistema, e depois você tinha que pedir de novo, pedir de novo, pedir de novo. Agora, com o Cisbajude, até apelidaram de teimosinha, ela roda por 30 dias ininterruptos. Então, ela vai buscar ativos nas contas do devedor por 30 dias, que facilita e muito. A ideia é que seja até por prazos superiores, mas hoje é de 30 dias. E você tem a PO de veículos automotores, que você pode pedir através do Renajude, que é um sistema que contém as informações de proprietários de veículos automotores, né? E você pode pesquisar, então, propriedade de veículos. Tem o Infojude, que busca as últimas declarações de imposto de renda do devedor. Tudo isso são ferramentas que o judiciário utiliza, né? E você pede o judiciário, então, aciona a ferramenta, que pode buscar as últimas declarações com patrimônios e declarações do devedor, expedição de pegar de crédito junto aos meios de pagamento, as maquininhas, né? Porque geralmente ele vai trabalhar com maquininhas para ter o fluxo do seu caixa. Então você pode pedir ofício para essas operadoras de maquininha, então, para que aquele dinheiro que está indo para a conta daquele determinado devedor seja remetido para você. Evidentemente depende da autorização do judicial, tem alguns requisitos aí que não vou mencionar agora pelo tempo. Tem penhora de imóvel, né, de imóveis e arrestos, tem penhora no rosto dos autos, se você souber de algum crédito, ou que possa ter algum crédito em nome daquele devedor que está discutindo num processo judicial, você pode pedir a penhora no rosto daqueles autos,
e se ele tiver realmente reconhecido aquele crédito naqueles autos, esse crédito não vai ser pago para ele até o valor da dívida contigo, e isso vai ser transferido para ti, é a penhora no rosto dos autos. Você pode escrever o nome, né, do devedor e deve, né, nos órgãos de proteção ao crédito, o próprio CPC hoje faz menção a isso, o CPC é o Código de Processo Civil. Tem o SRA, que é o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, que facilita também para você buscar informações de imóveis em nome da pessoa, porque senão você tem que ir de cartório em cartório pedindo certidão, né, cartório de registro de imóveis, vendo se a pessoa tem ou não imóvel. Tem a Central Nacional de Disponibilidade de Bens, que você pede para que seja oficiado, e todos os cartórios vão receber essa informação para que o devedor não transfira bens, ou não consiga dilapidar o seu patrimônio. Tem a penhora de cotas sociais do devedor nas empresas, penhora de bens materiais ou imateriais, como cotas de consórcio, e a penhora sobre o percentual de faturamento da empresa, que é bastante interessante também, pode ser um percentual até de 30%, você pede a penhora daquele percentual e o juiz vai nomear um administrador judicial, que pode ser o próprio devedor, mas ele vai ter que prestar contas para o juízo da contabilidade da empresa, e 30% dos rendimentos serão direcionados para o pagamento da dívida. É bastante interessante também. E tem uma novidade do CPC que traz as medidas atípicas, que são medidas que não são nominadas, mas que podem ser tomadas pelo juiz. Todas as medidas ali que eu coloquei são medidas trazidas, nominadas pelo Código de Processo Civil, mas o juiz pode estabelecer outras. Eu trago aqui como exemplo só uma notícia, que o juiz suspende CNH e passaporte de devedor que descumpriu decisão de pagamento, né? Daí ele diz, se o executado não tem como solver a presente dívida, também não tem recurso para viagens internacionais, ou manter um veículo. E com isso, então, ele suspendeu a CNH e o passaporte do devedor. Tem bastante discussão nesse sentido, gente que entende que pode, gente que entende que não pode, juiz que faz, juiz que não faz, que defere, não defere, mas é uma medida que está ganhando corpo, são medidas, né, atípicas, e pode ser qualquer uma que cumpra a finalidade, evidentemente que não seja alguma coisa que seja contra a lei, mas tem uma série de possibilidades dentro dessas medidas atípicas. Tem a desconsideração da personalidade jurídica, já estou terminando, tá? Já mais um pouquinho já acabo, que tem a teoria maior e a menor. A menor é do CDC, é a relação entre consumidor e fornecedor, né? Não é o caso aqui, e nas relações consumeristas e no direito do trabalho é bem mais facilitada a desconsideração da personalidade jurídica, mas nas relações comerciais precisa cumprir alguns requisitos, e o principal é desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e daí tem que se tomar cuidado, né? Às vezes fica se transferindo patrimônio pessoal para a empresa, da empresa pessoal, e se entender que há uma confusão de patrimônio, que não se identifica o que é da empresa, o que é pessoal, pode haver a desconsideração da personalidade jurídica e o devedor responder, né, a empresa devedora, e seus sócios responderem, ou um dos sócios, se isso acontecer com um dos sócios, pode responder com seu patrimônio pessoal. O tema é complexo e exige uma reflexão mais aprofundada, mas vou deixar para um momento aqui posterior. Tem também aqui a questão de fraude contra credores, né, que é um assunto bastante complexo também, mas que pode, se o devedor se dilapidar o seu patrimônio e buscando não cumprir sua obrigação, pode ser anulado esse negócio. Uma série de requisitos, provas a serem feitas, mas também é possível. Trago aqui de informação, é o penúltimo slide, da dedutibilidade do imposto de renda. Então, para quem, né, faz declaração de imposto de renda pelo lucro real, pode colocar créditos inadimplidos, aproveitar esses créditos inadimplidos. Tem uma série de requisitos, eu trouxe só alguns aqui, mas tem outros, que, se cumpridos esses requisitos, pode se aproveitar para abatimento do imposto de renda, para quem tem declaração do lucro real, lucro presumido não. E, daí, para finalizar mesmo, trago aqui só duas informações importantes. Hoje em dia, se você não cumpre, não adimple um crédito, né, e isso vai para uma discussão judicial,
tem se aplicado juros de mora de 1% ao mês, mais correção monetária, que a depender do tribunal, aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, é média em NPC e GPM, mas cada tribunal utiliza uma taxa de correção monetária, mais juros de 1% ao mês. Mas há uma discussão se deve se aplicar isso ou a taxa Selic. A taxa Selic hoje está 3,75, salvo engano. Se aplica essa taxa Selic ou 1% ao mês, mais correção monetária. Não preciso nem dizer que 1% ao mês mais correção monetária dá uma diferença muito grande para a taxa Selic, ainda mais considerando que o processo vai tramitar por uns 3 ou 4 ou 5 anos. Então, isso está em discussão hoje no STJ, e iniciou o julgamento, mas não concluiu, e essa decisão do STJ não tem caráter de precedente, ou seja, não vai vincular os demais tribunais. Não vai vincular os demais tribunais, mas com certeza vai balizar a posição dos tribunais e provavelmente vão acompanhar. Então, isso vai trazer uma diferença muito grande, pode favorecer o devedor, né, quem tem demanda judicial, vai favorecer o devedor, que vai ter o montante da dívida ao final, quando ele for pagar, reduzido se aplicada a taxa Selic. Se aplicado correção monetária e juros de mora, o valor vai ser bem maior. Mas é uma questão que é de ser acompanhada e está no STJ, já iniciou o julgamento. E outra, que é a última questão mesmo, teve uma recente decisão em relação aos depósitos judiciais, quando há uma penhora, né, o exequente lá entrou com uma execução de título extrajudicial e conseguiu a penhora de um valor, ou o devedor paga, ou deposita, melhor dizendo, não paga, deposita o valor em juízo para discutir se deve ou não aquela obrigação, né? Tinha um entendimento firmado em 2014, vigente até hoje, de que a partir do depósito do valor, que se fosse no valor integral da obrigação, cessava a mora a partir de então. Então, se eu depositei hoje meu depósito judicial, ou foi penhorado nas minhas contas e foi transferido para a conta judicial e foi lavrado o auto de penhora daquele valor, e aquele valor naquela data que foi penhorado é a obrigação integral. Então, a partir daquele momento, cessa a mora, né, e eu não respondo mais pela mora. Então, se eu perder a ação daqui, digamos, 5 anos, o credor levantaria esse depósito judicial e não teria direito a nenhum valor a mais para me cobrar. O que essa decisão, isso desde 2014, é dessa forma, que é o entendimento do STJ. Só que teve uma decisão agora, semana passada, se não me engano, do STJ, dizendo que não é mais assim, dizendo que vai ser computado os encargos moratórios, juros de mora e correção monetária, normalmente, quando houver o depósito judicial, né, seja por penhora, ou seja porque eu depositei, ele vai incidir normalmente até o período que houver a satisfação, até o período que cessar, né, o processo, que então tiver uma decisão final, vai ser calculado isso, somado 1% ao mês, mais correção monetária, ou a taxa Selic, dependendo do posicionamento do STJ nessa questão, vai incidir até o final do processo. E daí, então, vai ver quanto valor tem depositado lá, porque eu não preciso nem dizer que o depósito judicial e correção pela atualização pela caderneta de poupança, a caderneta de poupança não atinge, né, 1% ao mês mais correção monetária, nem perto disso, né? Então, vai ser feito o cálculo da diferença, então, o credor vai levantar o depósito judicial, corrigido, né, pelos índices de poupança, e a diferença o devedor, então, teria que pagar. Então, muda bastante também em relação à questão de depósitos judiciais. É uma decisão, vamos ver se a posição vai se firmar nesse sentido, ou se o STJ, em outras questões, outras decisões do tipo, vai voltar ao entendimento anterior. Assim, de forma bastante corrida, e peço desculpa aí à aluna, porque passei do tempo, né? São o que eu entendia pertinente trazer, as questões são bastante pesadas e tem muita discussão sobre muita coisa, mas, de forma geral, seria mais ou menos isso. Eu renovo aqui meus votos de agradecimento ao SINCA e fico à disposição. Obrigada, doutor Luiz. Obrigada, Eduardo. Eu acho que agora a gente já pode passar para o espaço para quem tem perguntas ou queira expor alguma. Pode ser tanto pelo chat ou pode abrir o microfone. Alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade.
A Cleusa levantou a mão. Cleusa Mendes, gostaria de falar alguma coisa? O Eduardo já está aqui conosco. Eduardo, quer colocar mais alguma... Da minha parte, assim, eu agradecer mais uma vez, né, a todos vocês aí pelo convite, pela participação, reforçar que Boa Vista está bastante lisonjeada com essa parceria junto ao SINCA, e também estou aqui aberto a esclarecer qualquer dúvida aí dos participantes. Sim, caso alguém queira também, após, né, o evento, tiver alguma informação. Apareceu aqui. A pergunta da Karen. Boa tarde, Karen. Uma cliente envia uma carta extrajudicial direto para os devedores, antes de realizar os registros da dívida. Pode isso? Acho que essa é para o Dr. Luiz. Não pode sim, né? Uma cobrança, né? Tem vários meios aí de você lembrar o devedor que ele tem que te pagar, né? Fazer um lembretezinho. Pode ser uma carta, pode ser uma notificação extrajudicial para ele fazer o pagamento, né? A dívida com vencimento certo, como é o caso, como acontece com a duplicata, né? O cheque tem um vencimento certo, a partir do vencimento e não paga o título, o devedor está em mora, né? Mas você pode utilizar sim, você pode cobrá-lo, né? Seja por qualquer meio, cuidando para não ter uma cobrança vexatória, como eu coloquei ali, que pode ensejar uma condenação, mas você pode fazer dessa forma. Tem que se atentar só, como eu disse, né? A depender do título, tem especificidades, particularidades da lei em relação a protesto, né? Tempo de protesto, forma de protesto, prazos prescricionais. Isso tem que cuidar muito, e daí é muito indicado que se tenha uma assessoria jurídica e se acompanhe isso com assessoria jurídica, mas enviar carta não tem problema nenhum, pode encaminhar. Obrigada, Luiz. Outra aqui, e a notificação precisa ser somente para o endereço dado em contrato? Tem que ser o endereço onde se encontra o devedor. Se ele alterou, né, o endereço dele, pode fazer o envio para o novo endereço, se você tem esse endereço. Se você não tem e está o endereço do contrato, vale aquele endereço do contrato. Se a carta foi encaminhada para lá e ele se mudou e ele não te notificou, não te informou disso, né, da alteração do domicílio, vale para o endereço que está indicado no contrato, né? Daí foi uma negligência do devedor que não atualizou o seu cadastro, o seu endereço junto ao credor. Então, vale para o endereço do contrato. Agora, se você já tem o endereço dele, o novo endereço, dê encaminho para o novo endereço, né? Com comprovante de recebimento, né? Daí com AR, né? Ou por cartório, né? Tem um comprovante de recebimento, né? Sim. Chegou uma dúvida aqui, dúvida de associado, vamos ver. Temos casos de clientes que querem fazer um acordo conosco, mas moram em outra cidade ou muito longe e não tem como vir assinar uma duplicata. Como podemos fazer para formalizar essa situação? Posso fazer uma nova duplicata e enviar para o e-mail do cliente e ele nos responder com o ok? Esse e-mail com ok é juridicamente aceito caso o cliente não honre com os novos prazos de pagamento e temos que registrar novamente por essa nova duplicata? E a duplicata antiga, como fica? A que foi renegociada? O que vocês orientam? Sim, essa comunicação com o cliente tem validade, né? Toda e qualquer comunicação, desde que cumprir algumas formalidades. Uma comunicação por WhatsApp, um aplicativo de mensagem, ou qualquer outro tipo de aplicativo de mensagem. O ideal, se você for ter uma demanda judicial, é você lavrar uma ata notarial, né, no cartório, que vai indicar que você apresentou o teu aparelho celular e tinha esse aplicativo X, onde consta a conversação conforme X, né? Ele descreve toda a conversação, e daí você vai apontar qual é a que você quer que seja lavrada, e o tabelião vai ter um custo, evidentemente, né? Mas o tabelião vai atestar que você apresentou o teu celular e tem lá essa conversa que indica
né, esse aplicativo que é fulano de tal, e com o seguinte teor. Isso tem validade para ação judicial, mas para ação executiva, né, que é diferente da ação ordinária, porque já vai direto para a execução, não precisa passar por todo aquele trâmite para formar o título executivo judicial, daí que é com a sentença, no título executivo extrajudicial você já parte direto para a execução. Nesse caso específico dela, ideal seria a confissão de dívida, firmar um contrato, né, um documento, e daí tem que ser assinado pelo devedor e duas testemunhas, pode ser uma testemunha do devedor e outra do credor, devidamente identificadas, todos com firma reconhecida, né, colocando o valor da dívida, o devedor reconhecendo a dívida no valor de tanto, e que vai pagar de tal forma, e com o cumprimento desses requisitos, então, das assinaturas dele, do credor e de duas testemunhas devidamente autenticadas, reconhecidas como verdadeiras, né? Então, ela vai ter um título executivo extrajudicial, que é a confissão de dívida. Tem que cumprir esses requisitos, isso é importantíssimo. Então, pode fazer através de troca de correspondência, né? Pode ter assinatura eletrônica, né? Se ele tiver uma certificação digital, hoje tem DocSign, um monte de outras ferramentas que possibilitam, né, essa assinatura sem ser a assinatura tradicional, né, a física ali no documento. Tem algumas questões em relação a algumas ferramentas de assinatura que tem alguma discussão ainda, que não são mencionadas pela MP, que tem aquela chave, aquela certificação e tudo mais, mas se não houver contestação do teor do contrato, essas ferramentas como DocSign e outras correspondentes são válidas, né, se não houver a contestação do conteúdo, e se houver contestação do conteúdo, a pessoa vai ter que provar também que houve adulteração, mas isso gera mais trâmites no processo, fase instrutória, talvez perícia em computadores, em máquinas com peritos, né, que vai ter custo e vai ter tudo mais. Se for uma certificação digital, tipo a gente tem os advogados na carteirinha da OAB, com chip ali e tudo mais, não tem contestação porque é válido e tem uma certificação, uma chave digital reconhecida em lei, né? Esses outros casos eu nunca vi também dar problema até agora, né? Mas pode acontecer da pessoa fazer a contestação do conteúdo daquele documento, mas pode ser assinado dessa forma também, ou pode ser trocado, né? Manda lá o documento, a pessoa assina, reconhece por autenticidade ou como verdadeira a firma no cartório, devolve para ela, vai assinar, vai ter o documento também físico assinado. Agora uma pergunta aqui do banco, Aline, banco de dados não atualizado, o que e como posso apresentar isso ao meu cliente para que favoreça na análise de crédito? Seria mais com o Eduardo ou comigo? Eduardo. Deixa eu ver se eu entendi. Banco de dados não atualizado. O que e como posso apresentar isso ao meu cliente para que o favoreça na análise? O banco de dados não atualizado seria do birô de crédito? Essa é a dúvida dela? Ou a base de dados de quem que está desatualizado? Ela acrescentou aqui, estou tendo muitos casos para analisar crédito tendo um banco de dados não atualizado. Não apresenta compras. Não apresenta compras, deve ser do PF, né? Precisa entender com detalhes, mas assim, não sei, de repente, se já vem consultando o portfólio negativo, ou se já tem dados do positivo, especialmente de PF, né? PF passou-se a ter dados comportamentais de compras a partir do advento do cadastro positivo, deixando claro que são dados parcelados e de cartões de crédito, dados que a gente chama de despesas continuadas, né? Essas são informações que constam no relatório positivo para concessão do crédito. E não apresenta compras tanto PF quanto PJ, ela complementa aqui. Isso. Precisaríamos analisar, não sei se especificamente ela está citando a base de dados da Boa Vista, propriamente dita. A gente precisa entender o caso, mas, assim, há necessidade, claro, para tomada de decisão, quanto mais dados tiver para essa tomada de decisão, mais seguro ela fica ali na ponta, né? Então, a gente precisaria entender os exemplos citados aí para
para poder passar, se quiser depois compartilhar conosco, pode depois passar uma posição mais assertiva para essa dúvida. Tá bom? Queremos agradecer a todos que participaram aí, ao doutor Eduardo e ao doutor Luiz, nossa gratidão por fazer essa live, que com certeza vai ser muito importante. O pessoal nosso aqui estão participando, o pessoal nosso do Crédito Cobrança, minhas sobrinhas estão participando aqui, vamos ouvir o que... Obrigado aí pelo convite mais uma vez, em nome da Boa Vista, da ACP, agradecemos aí a participação nesse brilhante evento. Muito obrigado a todos. Tá, joia. Obrigado, também pessoal. agradecemos, presidente Boa tarde. Marcelo, Aline e todos que nos prestigiaram com a audiência. Muito obrigado a todos e ficamos aqui à disposição também. E cumprimento o Eduardo aí, meu Senhor Luiz, parabéns, obrigado. Marcelo, Aline, muito obrigado também. Forte abraço Obrigado, a todos. pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Tchau, tchau.